Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Lula Foco no Fato, onde a gente fala de política com verdade, história e consciência crítica. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem profunda pela história do Brasil e pelos bastidores do poder. Primeiro, vamos mostrar como a imprensa perseguiu líderes populares como Getúlio Vargas, Jânio Quadros e Luiz Inácio Lula da Silva, sempre usando o mesmo roteiro de sabotagem. Em seguida, você vai entender como o silêncio de Jair Bolsonaro, após perder as eleições, não foi apenas um recuo, mas uma estratégia que alimentou um verdadeiro clima golpista nas redes sociais. E por fim, vamos falar sobre a nova frente de batalha política. A disputa entre ricos e pobres, a reação do Congresso Nacional e o uso inédito da inteligência artificial nas campanhas digitais do governo. Já pega seu café, senta aí e vem com a gente porque o conteúdo tá forte, tá crítico e, acima de tudo, tá embasado. A história Sergipe repete. Getúlio, Jânio, Lula e a imprensa 1. O roteiro que volta à CNA à política brasileira tem um estranho hábito de reviver seus próprios fantasmas. Quando se analisa a trajetória de líderes populares como Getúlio Vargas, Jânio Quadros e Luiz Inácio Lula da Silva, percebe-se um padrão. Ascensão com apoio popular, reformas sociais que desagradam as elites econômicas e ataques implacáveis da imprensa. Ao unir esses episódios sob o olhar da história, evidencia-se que a manipulação midiática e a construção de vilões têm sido instrumentos frequentes no jogo de poder. Getúlio Vargas, presidente que se notabilizou por instituir a consolidação das leis do trabalho CLT e ampliar os direitos dos trabalhadores, tornou-se inimigo declarado da elite conservadora e da grande imprensa, notadamente o jornalista Carlos Lacerda. Sua carta-testamento, escrita pouco antes de seu suicídio, denunciava uma campanha implacável contra ele e seu governo. Era uma guerra política e simbólica. Getúlio acusava os assassinos de reputações, alertando o povo para o poder corrosivo da mídia manipuladora. Décadas depois, outro líder carismático, Jânio Quadros, ascendia ao poder com a promessa de moralização. Sua renúncia repentina revelou o isolamento e a falta de apoio político, mas também deixou claro como a imprensa, que o ajudou a chegar ao poder, não hesitou em abandoná-lo quando seus interesses se confrontaram. A manipulação discursiva e a construção de narrativas foram ferramentas decisivas para desmontar seu governo. Luiz Inácio Lula da Silva percorreu caminho semelhante. De operário metalúrgico a presidente da República, sua trajetória incomodou a elite brasileira. Seu governo, apesar de promover a inclusão social e econômica de milhões de brasileiros, foi alvo de uma campanha coordenada de desconstrução de imagem. A imprensa, em especial grandes veículos, como a Rede Globo e a revista Veja, atuaram de forma ativa na difusão de acusações que se provaram frágeis ou sem provas concretas. A prisão de Lula, no contexto da Operação Lava Jato, revelou um novo tipo de perseguição, o lawfare, a utilização do aparato jurídico para fins políticos. A condenação sem provas materiais foi posteriormente anulada pelo STF, reconhecendo a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Mas o estrago na imagem já estava feito. A história, mais uma vez, se repetia. A comparação entre Getúlio, Jânio e Lula evidencia o quanto o poder da mídia, aliado a interesses econômicos, tem sido decisivo para minar lideranças populares. O povo, sempre colocado à margem das decisões reais, é manipulado emocionalmente por discursos que se dizem neutros, mas carregam objetivos claros: manter o poder concentrado e deslegitimar qualquer ameaça à ordem estabelecida. A lição da história é clara: sem uma mídia plural, ética e comprometida com a verdade, a democracia permanece vulnerável. Getúlio caiu, Jânio foi descartado, Lula resistiu, mas os mecanismos de sabotagem continuam ativos. Cabe à sociedade civil vigilância constante e memória histórica para não cair novamente na armadilha do mesmo roteiro. O silêncio de Bolsonaro e o clima golpista
A omissão como estratégia política. Após a derrota nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro adotou uma postura de silêncio. Para muitos, poderia parecer luto político, mas para especialistas, analistas e instituições democráticas, o silêncio foi tudo menos inofensivo. Ele funcionou como um catalisador de tensões, fortalecendo teorias conspiratórias e ampliando o clima golpista que se alastrou nas redes sociais. Durante o período entre o segundo turno e a posse de Lula, Bolsonaro fez apenas 3 declarações públicas, todas ambíguas. Nenhuma delas reconhecia diretamente a vitória do adversário. Nenhuma delas condenava os atos de violência verbal e simbólica nas redes. Nenhuma mensagem clara aos seus apoiadores para respeitarem o resultado das urnas. Pior ainda, nos bastidores, a base bolsonarista se movimentava intensamente. Grupos no Telegram, perfis no X-Twitter e vídeos no TikTok disseminavam mentiras sobre fraude eleitoral, intervenção militar, traição do Supremo e último chamado à pátria. O ex-presidente, embora calado em público, tornava-se uma espécie de mártir silencioso, legitimando simbolicamente a revolta, os bloqueios de estradas por caminhoneiros, os acampamentos em frente a quartéis e, culminando, os ataques de 8 de janeiro de 2023, as sedes dos 3 poderes em Brasília, foram fruto desse ambiente alimentado por um silêncio conivente. Bolsonaro não precisou dizer nada. O não dito se transformou em grito nos lábios de seus seguidores. Esse tipo de estratégia, a omissão calculada, não é nova. Líderes autoritários ao longo da história souberam muito bem o poder do silêncio como arma. Deixar que a base se radicalize, fingir neutralidade, manter as mãos limpas enquanto o caos é construído por outros. Bolsonaro se valeu disso com maestria. As investigações posteriores revelaram que muitos financiadores e articuladores dos atos golpistas contavam com sinais indiretos de apoio, e não houve repreensão, nem um único gesto para frear a radicalização. Ao contrário, o silêncio persistente funcionou como aprovação tácita. Essa omissão precisa ser compreendida não como fraqueza, mas como tática. O silêncio de Bolsonaro não foi um erro de comunicação. Foi parte do roteiro. Ao evitar se comprometer, ele ampliou sua base de apoio radicalizada. Manteve viva a teoria do governo ilegítimo e lançou as bases para sua vitimização futura em democracias frágeis. O silêncio de líderes autoritários é mais perigoso que suas palavras, porque permite que o radicalismo avance sem resistência. E quando a institucionalidade reage, os mesmos que semearam o caos se apresentam como perseguidos. Políticos. Essa estratégia precisa ser desmascarada, porque o silêncio também fala, e às vezes fala mais alto que qualquer discurso. Request cobres Congresso na mira e a força da Inhaldoe, a nova linguagem da política digital, em julho de 2025. Uma nova ofensiva digital do governo Lula começou a chamar a atenção. Uma série de vídeos, com o mote ricos versus pobres, atacando diretamente a atuação do Congresso Nacional. A iniciativa, capitaneada pelo PT e assessores do Planalto, tem uma característica marcante: o uso intensivo de inteligência artificial para gerar conteúdo em massa. Os vídeos, veiculados em redes como Instagram, Facebook e TikTok, usam personagens animados, vozes sintéticas e edição rápida para viralizar. Um dos mais conhecidos, o Boteco do Brasa, teve mais de 2 milhões de visualizações. Outros envolvem sátiras como o deputado Hugo Mota e vídeos com a participação de Guilherme Boulos. A estratégia é clara: pressionar o Congresso em torno da proposta de taxação da chamada BBB, bilionários, bancos e Bates. Quando a Câmara derrubou a tentativa de tributar o IUF das apostas online, a resposta foi imediata: vídeos irônicos, memes com o Centrão
E hashtags como o hashtag Inimigas do Povo começaram a pipocar nas redes. O que diferencia essa campanha das anteriores é a velocidade e a escala. A inteligência artificial permite gerar vídeos semanais com baixo custo, voz natural, personagens cômicos e estética popular. A IA automóvel não só reduz a dependência de produtores humanos, como também ajusta rapidamente a linguagem para o público-alvo. Os dados comprovam o alcance, mais de 1.120 postagens feitas em menos de 15 dias, com 2,3 milhões de interações nas reads. A narrativa do Ricos ex Pobres voltou com força, agora em linguagem de internet, com memes, frases de impacto e rostos digitais. Mas há uma crítica recorrente. Esse conteúdo tem grande circulação, mas pouca penetração nos ambientes de debate real, ou seja, viraliza nas bolhas, mas ainda não rompe barreiras culturais e sociais mais amplas. E isso levanta uma questão: até que ponto a inteligência artificial pode de fato transformar a opinião pública? Mesmo assim, não se pode negar que estamos diante de uma nova era da comunicação política. A IA imposto ao automóvel está remodelando campanhas, discursos e estratégias. E se antes era necessário um estúdio, uma equipe e um orçamento robusto para se comunicar com milhões, agora basta um roteiro, um gerador de voz e um bom algoritmo. A guerra de narrativas está em curso. De um lado, parlamentares ligados ao capital, que tentam blindar seus interesses. De outro, uma campanha digital agressiva, com estética popular e discurso direto, apelando à base social que elegeu Lula. A política brasileira está sendo reescrita, não só no conteúdo, mas e nessa nova batalha, a inteligência artificial deixou de ser futuro, é presente e está na linha de frente. E aí, gostou do vídeo? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor os bastidores da nossa política, já deixa o like, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção. E se puder apoiar o canal, envia qualquer valor pelo Pix, canal Foconofato, Gmail. Como isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade, com coragem e compromisso com os fatos. Obrigado por assistir até aqui, e até a próxima, pessoal.